Olá, jovens! Vamos à resolução de mais uma questão da FUVEST de 2020, que diz a questão que em julho de 1969 os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin fizeram o primeiro pouso tripulado na superfície da Lua, enquanto seu colega, Michael Collins, permaneceu a bordo do módulo de comando Columbia, em órbita lunar. Ele diz para a gente considerar que a Columbia estava descrevendo uma órbita perfeitamente circular a uma altitude conhecida, 260 km acima da superfície da Lua. Ele quer saber o tempo, em horas terrestres, entre duas passagens do Columbia exatamente acima do mesmo ponto, ou seja, o período de rotação da Columbia. Então a gente pode fazer o seguinte: velocidade, variação do espaço no tempo, durante uma volta completa, a distância percorrida é 2πr, já que é uma órbita perfeitamente circular, e o tempo é o período que ele está querendo que a gente determine. O período, então, é 2πr dividido pela velocidade. E a gente tem aqui o valor do π, o valor do raio da órbita, cuidado que esse r aqui é o raio da Lua mais a altitude. Esse é o raio da órbita. Ele está a 260 mais 1.740, que são 2.000 quilômetros de raio de órbita. Bom, eu não tenho a velocidade, tenho o π, tenho o r, mas a velocidade pode ser obtida através da lei da gravitação universal. A força que a Lua exerce na Columbia, pela lei da gravitação universal, é a constante de gravitação, massa da Lua, massa da Columbia, distância Lua-Columbia ao quadrado. Essa força que a Lua faz na Columbia faz papel de força centrípeta. Então, Gzão vezes produto da massa da Lua e de Columbia, dividido pela distância Lua-Columbia ao quadrado, distância entre seus centros de massa, é força centrípeta, massa da Columbia, vezes velocidade da Columbia ao quadrado, sobre o raio da órbita, que é a distância entre Lua e Columbia. Esse aqui é a aceleração centrípeta, V ao quadrado sobre o raio. O raio da órbita é a distância entre o centro de massa da Lua e de Columbia. A gente pode simplificar, massa da Columbia, e a distância aparece também no denominador duas vezes. A gente chega que a velocidade, que a gente não tinha, vai ser raiz de G, massa da Lua, raio da órbita, distância Lua-Columbia, raiz disso. Cancelou aqui o quadrado. Essa é a velocidade V. Vamos aproveitar e calculá-la. O valor de G é 9 vezes 10 a menos 13. Olha as unidades, quilômetro ao cubo sobre quilograma hora. Ou seja, a massa tem que estar em quilograma. A massa da Lua foi fornecida em quilogramas. 8 vezes 10 a 22. Tudo isso dividido pela distância. Como eu disse antes, a distância Lua-Columbia é o raio da órbita, e nesse caso, distância Lua-Columbia é o raio da Lua mais a altitude. Então vai dar 2.000 quilômetros. Então a gente coloca aqui 2.000, 2 vezes 10 a 3. Está em quilômetro, tem que deixar em quilômetro, porque a constante foi dada em quilômetro ao cubo. Esse quilômetro ao cubo cancela com o quilômetro do denominador, fica quilômetro quadrado, tira da raiz, fica quilômetro. Quilograma vai cancelar no denominador com o quilograma da massa, ele some, e hora ao quadrado fica no denominador, que sai para fora da raiz como hora. Vai ficar quilômetro por hora. Então, o valor ali, nós vamos encontrar para a velocidade, é em quilômetros por hora. Mas que valor é esse? 9. 8 dividido por 4, 8 dividido por 2 é 4, 9 vezes 4, 36, raiz de 36, 6. Potência de 10, menos 13 com 22, vai dar 9 positivo, 9 menos 3, 6. 10 elevado a 6, tirando a raiz, dá 10 elevado a 3. Isso em quilômetros por hora. Essa é a velocidade que nós vamos utilizar para calcular o período na equação que nós mostramos lá no início. Então vamos aqui trocar de cor, para ficar mais didático. Período, então, vai ser 2 vezes π, que ele falou para considerar 3, raio
da órbita é a distância entre o centro de massa da Lua e o centro de massa da Colômbia, que é 2.000 km, 2 vezes 10 a 3, dividido pela velocidade, que é 6.000 km por hora, 6 vezes 10 a 3. Aqui a gente simplifica, tá? O 10 a terceira com 10 a terceira, 2 vezes 3, 6 com 6, vai dar 2. 2 horas, uma vez que a distância está em quilômetro, a velocidade em quilômetros por hora, sobra simplesmente ali hora. Esse é o período, leva 2 horas para o módulo de comando, a Columbia, completar uma volta. Então a resposta dessa questão, alternativa B. Ok, jovens? Está aí a resolução de mais uma questão. Um abraço.